Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal A Mente que Cura. Dentro da nossa proposta, Entendendo a Mente, o que é depressão, hoje parte 5, nós vamos trazendo o tema, a depressão infanto-juvenil. Antes de entrarmos propriamente no tema, nós vamos, em respeito à legislação brasileira, dizer a você que a infância, segundo o Estatuto da Infância e da Adolescência, vai do 0 aos 12 anos incompletos, a adolescência dos 12 aos 18 anos, e também existe o Estatuto da Juventude, que diz que jovem é aquele de 15 a 29 anos. Portanto, ele se funde, o jovem, no período de 15 a 18 anos, com o adolescente. Pois bem, feito essas considerações, eu vou dizer a você que há uma preocupação muito grande nesta fase infanto-juvenil, do 0 aos 29 anos, quando a Organização Mundial da Saúde trouxe em suas estatísticas que nos últimos 10 anos aumentou o número de depressivos nessa faixa de 4,5% para 8% em apenas 10 anos, o que é muito preocupante, o número quase dobrou. Mas é instigante em pesquisarmos o que é que está acontecendo com as nossas crianças, com os nossos adolescentes e os nossos jovens. Então, eu vou iniciar minha fala aqui dizendo para você que nós nascemos com algo como se fosse um software instalado em nós que precisa em algum momento ser acionado. E geralmente ele é acionado pela mãe, pelo pai, através do vínculo. O vínculo é que aciona o nosso software que equilibra o nosso corpo físico e o nosso corpo mental. Então nós somos pré-programados, precisamos de algo para acionar esse software. Geralmente a mãe que faz isso. O vínculo formado, tão necessário, ele é temporal. Ele demanda de um certo tempo para ser estabelecido. E há quem estuda o tema com mais profundidade e diz que o vínculo e o carinho são tão importantes quanto a própria alimentação. Daí a importância do vínculo estabelecido na própria amamentação. Ou seja, na amamentação, além de ter o aconchego, o carinho, a proteção quando a mãe pega a criança no colo, existe a alimentação que gera saúde para o corpo daquela criança e estabelece muito forte o vínculo da mãe com a criança, ou dos pais com a criança. Esse vínculo também pode ser estabelecido de outras formas. Ele pode ser estabelecido com os amiguinhos da escola, ele pode se estabelecer com os tios, com os avós, com a professora da escola, o que é muito importante, porque durante a nossa vida nós vamos estabelecendo, vamos formando novos vínculos. Isso é importante, mas não tão importante quanto o vínculo formado com os pais. Daí é interessante comentar de que a maioria das crianças, jovens e os adolescentes trazem na sessão que a maior dificuldade, ou provavelmente o que os levam à depressão, é a falta de atenção ou quebra desse vínculo com os pais. Geralmente, um fato traumático de separação dos pais, quebra do vínculo. Mas na fase adolescente e jovem, a maior coincidência que existe, que os levam à depressão, segundo eles próprios, é que os pais não os ouvem. A maior queixa deles é assim: o meu pai não me ouve. E geralmente, se eu tenho oportunidade, eu digo: ele te ouve. Ele não te escuta, o que é diferente. Se o seu pai não tiver um problema auditivo, no sentido, ou se ele não colocar as mãos e tapar os dois ouvidos, ele te ouve. A questão é que ele não te escuta. Porque escutar demanda atenção, demanda compreensão, demanda participação.
demanda pensar naquilo que o jovem está esboçando, o que ele está falando. E isso é um pouco difícil para os pais. Mas para você que é pai e não está dando a devida atenção, não está escutando seu filho, eu dou um diagnóstico aqui para você. Eu sei por que você não o escuta. Na realidade, porque você não escuta ninguém. Você tem que prestar atenção nisso. Porque às vezes você também não se escuta. E o jovem percebe isso. Fora isso, existe também, como os fatores, um dos fatores principais que levam os jovens à depressão, o excesso de sobrecarga. Escola, cursinho, chega em casa às vezes tem que tomar conta do mais novo, fora outras atividades que ele tem. Então o excesso de atividades também os levam para a depressão. Também é legal comentar que a depressão ela gera atitudes diferentes. O jovem e o adolescente geralmente fica mais irritado, fica mais agressivo, mas ele consegue falar sobre o assunto, sobre o tema ou sobre o motivo que o levou para a depressão. Ele consegue identificar e verbalizar isso, mas ele precisa de um ambiente seguro. Ele precisa de ter alguém que tenha um vínculo forte com ele para que ele possa ficar à vontade. Porque o jovem tem ímpeto, o jovem adolescente, principalmente o adolescente, está num momento de rebeldia, de autoafirmação. Ele quer ser forte. E, geralmente a depressão para ele tem um peso muito grande. E às vezes ele tem a tendência de resolver o que é perigoso. Resolver muitas vezes pode o levar ao suicídio. E geralmente o que diferencia o jovem ou o adolescente da criança nesse sentido de depressão é que a criança fica mais apática. Ela se recolhe um pouco mais, ela fica mais na dela, ela boicota a brincadeira com os amiguinhos. Geralmente, dependendo da fase da criança, da idade da criança, ela começa a fazer autocríticas sobre si mesma, dizendo que ela é tonta mesmo, que ela é feia, que ela é boba, ninguém gosta dela e que seria melhor se ela morresse. Olha que triste, não é? Já pensou uma criança, 7 a 10 anos falando isso? Se depreciando por conta da depressão? Geralmente também ela pode, a criança pode desenvolver o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, de acordo com o seu quadro depressivo. Geralmente a criança também e o adolescente boicotam, ou comem demais, ou boicotam a comida, ou não têm apetite. E num quadro mais grave pode gerar a bulimia, pode gerar sintomas de alteração de humor, de apetite e anorexia. Então, de uma forma mais grave. E quando esse vínculo que eu disse não se estabelece ou se quebra, é dos maiores motivos que levam essas crianças, esses jovens e adolescentes ao quadro depressivo. Também existe uma questão de baixa estima, como eu próprio disse, de baixa autoestima, quando a criança, além de falar mal de si mesma e achar que deve morrer, o que é muito triste, muitas das vezes também ela tem pesadelos à noite. Às vezes ela não consegue verbalizar, dependendo da idade dela, não consegue verbalizar o significado daquele pesadelo, ou não se lembra daquele pesadelo, mas ela tem pesadelos noturnos, às vezes frequentes, né? Ela tem déficit de atenção, distração, piora o seu desenvolvimento escolar. E o jovem, por ser mais agressivo, tem a tendência de resolver a questão. E aí o que é perigoso, porque geralmente se inicia aí com quadro depressivo, o adolescente, o jovem, o consumo de álcool, de drogas lícitas e ilícitas, o que só potencializa o quadro depressivo e os leva muitas vezes ao quadro de suicídio, o que é preocupante.
É importante também a gente dizer que você ouvir ou escutar, como eu já disse a você aqui, o seu filho, não resolve se você, nesse escutar, você questionar demais. Não converse com o seu filho só com perguntas, questionamentos. Ouça, tente interpretar. Ouça, não escute o que ele tem para te falar. Seja amigo dele, seja parceiro dele. Restabeleça se for quebrado o vínculo, porque às vezes isso é quebrado por conta da fase que ele está. De rebeldia, que a gente chama de aborrecência, né? Fica mais rebelde, fica mais agressivo, mais irritado, e às vezes a gente se distancia dos nossos filhos e quebra esse vínculo, o que piora a sua situação. Então, o jovem às vezes, e o adolescente, ele fica ruminando, como ele já entende o que ele está passando e por que ele está naquele quadro de depressão, muitas vezes, ele fica ruminando aquelas questões e não consegue se desligar emocionalmente daquilo. Chama-se ruminações obsessivas, o que dificulta muito ele sair desse quadro. Então, a intenção desse vídeo aqui é te esclarecer a respeito disso, para que você fique mais atento, tanto nos sintomas que o seu filho pode desenvolver em todas as fases, de 0 a 29 anos de idade, e que você seja mais participativo, questione menos, ouça mais. E geralmente, na fase de criança, seria muito importante que no estabelecimento ou na fixação do vínculo já estabelecido, que você se coloque à altura dele. A criança precisa disso. Às vezes, numa brincadeirinha com criança, deite, sente, abaixe, fique da altura dele. Muitas vezes o seu filho pede colo, não porque ele está cansado, porque ele quer ficar da sua altura, ele quer ficar próximo do seu olho, próximo do seu rosto. Pode ver que às vezes ele mexe no seu nariz, na sua boca, na sua orelha. Ele quer proximidade. Ele se vê em você. E isso, quando é quebrado, é muito traumático para a criança. Feitas essas colocações, eu estou à disposição de você para suas perguntas, para os seus questionamentos. E muito obrigado. Devo agradecer a você por estar comigo nesse canal, nesse tema tão preocupante, mas instigante. Seja novamente muito bem-vindo a esse canal. Eu lhe agradeço. Obrigado pela sua atenção.